É isso, é uma edição extraordinária da Central da Kings League, falando um pouco dessa super polêmica do fim de semana, Loud contra Real Elite. Temos que fazer essa edição extraordinária, não era pra a Central da Kings League normalmente é terça-feira, mas vamos ter que fazer aqui uma edição extraordinária da Central da Kings League. Vetex aqui preparou o roteiro pra gente. Sexta-feira é anunciado Gão, novo wildcard da Loud. Anunciou então sexta-feira, galera. Aqui, ó. O anúncio, tudo é muito importante nessa história. Sexta-feira, a Loud anuncia no Twitter que um jogador, o Gão, é um wildcard. O jogador já atua no Grêmio Fut 7, tem conquistas de peso no currículo e com a seleção brasileira em 2022. Então, anúncio da Kings League, temos aí o Gão. O que acontece? Renato Vicente comenta que até o momento o Gão não iria jogar. Tá aqui, ó. Vamos lá. O Vetex deu aulas aqui. Olha lá, vamos lá. No ar. Sabem, a Loud anunciou nas suas redes sociais que a gente contratou o Gão como nosso quarto wildcard para estar ajudando a gente, principalmente nesse período de recuperação do Rafa Neguinho. Hoje, quando eu chego lá, Coringa foi hoje, Coringa fala o seguinte para mim: ô Renato, tem um ponto nessa situação toda. Por mais que a gente tenha regularizado ele com a liga, já tenha deixado tudo certo, de documentação, todas as questões, já tenha tudo ocorrido da maneira correta, fui informado de que a gente precisa de autorização do Real Elite para que ele possa jogar o jogo. Porque a regra mudou e a gente precisava que isso tivesse sido feito antes de quarta-feira. Cara, Não são mais 48 horas antes. uma coisa, cara. O Liminha avisou. Eu avisei que tá abrindo pano pra manga. De novo, e eu vou repetir, e eu avisei que eu vou repetir, e eu vou repetir o campeonato inteiro, e eu vou repetir hoje, vou repetir até o final. A partir do momento que um cara do banco de reservas da Fúria bota a mão na bola no meio do jogo, e não acontece nada com a Fúria, liberou. Liberou, pô. E eu vou repetir. Porque aí não acontece nada. E aí o que acontece? E aí o Lipão machuca. Não satisfeito. O Lipão machuca. A Fúria inscreve outro wildcard um dia antes da rodada. Porque sábado, domingo, os caras avisam que vão ter outro wildcard pra rodada segunda. E o que a Kings League faz? Passa um pano. É Neymar League. Pô, estagiário, vamos abrir uma exceção. É a Fúria. É a rodada dupla. É não sei o que. Abre essa exceção, estágio. Aí, abrindo exceção. E agora vem nessa história que é lá. Vamos ver o que ele falou. Teria que ter sido antes de meio-dia de quarta-feira. Aí eu falei, beleza. Vou ligar pro Alan e vou conversar sobre isso. O Alan ficou 30 minutos no telefone comigo. Assim, não entro no mérito de certo ou errado, ele tá defendendo o time dele lá. Ele tá muito puto com a liga, não é nenhuma novidade. E ele explicou a situação da questão da Fúria, ele explicou a situação do time dele, ele falou pra mim que não depende só dele, né? E me disse que a comissão do Real Elite já tinha definido que eles irão fazer tudo dentro do regulamento. E, enfim, lavo minhas mãos, eles não estão errados em fazer isso. Eles têm ali a argumentação deles, que não é nenhum absurdo. Eles falarem que querem cumprir o regulamento não é nenhum absurdo. Poderia existir um cenário em que a Loud fizesse a mesma coisa. Enfim, então aparentemente não ia jogar por questões de regulamento.
Estagiário fala sobre a situação de liberar o wildcard pra jogar. Vamos lá. Passaram pra mim que existia uma irregularidade, eu perguntei qual é, e falaram pra mim que ele foi inscrito depois do tempo do regulamento. Pra você substituir um wildcard na Kings League, você precisa mandar essa substituição de wildcard até quarta-feira, meia-noite, da semana que antecede o jogo. E o Gão, ele não foi inscrito até quarta-feira, meia-noite. A Kings League, o que ela faz? Ela tem uma regra. Ela fala assim, galera, a regra é essa aqui. Se tiver errado, fala lá com o presidente que é seu adversário no jogo, que importa e vale ponto, se ele aceita. O que, pô, na minha modesta opinião, é ridículo, pô. É ridículo, tá ligado? A Kings League chega e fala assim, mano, vocês que são presidentes, vocês que são influenciadores, vocês que são amigos, vocês se resolvam. A regra tá aqui, mas se ele tiver que aceitar, ele aceita. Vai ver se no Brasileirão um jogador tá escalado regularmente, vai ter um Vasco e Flamengo, aí o presidente do Vasco fala assim, não, presidente do Flamengo, você aceita que eu escalo jogador irregular? Não, aceito, tá tudo bem, vamos jogar. Pô, tá de sacanagem, cara. Porque eu, que sou presidente do Real Elite, e descobri meio de 40 que tinha uma irregularidade na escalação na inscrição do Gão, porque minha equipe técnica foi procurar saber, porque a Liga não informa nada, eles foram procurar saber e ter as respostas com a Liga da possível escalação irregular do Gão, pra Liga tentar respondê-los de uma forma que a gente saiba que eles estão errados. A Liga falou o seguinte pra Loud, tá errado, tá? O Gão não vai jogar. Mas se vocês quiserem que ele jogue, pergunta pro Alan se ele deixa. Pô, tomar no cu, né? Tá de brincadeira, né? Porque aí fica, porra, a Loud, a torcida da Loud, o Coringa, o Renato, o Mauricião, o Playhard, o Jean, puto comigo. E eu não tenho culpa de porra nenhuma. Vou ficar indisposto com o meu time e a minha comissão técnica fala assim, cara, são os nossos interesses, somos nós que estamos aqui por você. Ô, Stage, tá se explicando demais. Também, né? Pô, não é não, sério. A Liga perguntou pra você se você ia deixar os caras jogar de forma irregular, vamos, né? Não, não precisa nem se explicar, pô. Não precisa nem se explicar. Claro que tá certo, gente. Mas ele tá explicando tanto que parece que ele tá errado. Tem que explicar porra nenhuma. Se vem outro time lá perguntar pro meu se vai fazer, não pode. E não pode nunca. Nem o certo eu vou deixar fazer. Nem se tiver certo. Não é? Porra. Se disposição da porra. Ah, se a Fúria vier pro GTX perguntar se o Lipão pode jogar, não pode. Nem se tiver inscrito, né? Se for pra mim, nem joga. É WO e 3 pontos pra nós. E foda-se. Não é? Eu não sou diretor de conteúdo. Ah, não, mas aí tem que ter jogo pelo conteúdo, né? Então é, não é? Não precisa, você não precisa explicar nada, pô. Você tá certo. Agora você tem que se explicar o porquê que você quer. Ah, pô, é brincadeira. Todos os dias, a gente que for atrás e a gente quer ganhar o campeonato, e assim, a gente não quer mais ser empático com a Liga, Pra mim, anula até gol legal se precisar, eu tô nem aí, pô. Não sou juiz, não sou mestre da justiça. Contra o meu adversário, tá ligado? Enfim. E também aproveita pra comentar sobre a situação da Fúria com o Wilde. E teve o rolê da Fúria, né? Teve o rolê da Fúria. Ponto. O que aconteceu contra a Fúria? Nós, do Real Elite, a Liga, ela impôs que o Pulguinha ia jogar pra gente. Foi isso que aconteceu, porque a gente, da mesma forma, percebeu que a inscrição do Pulguinha estava irregular. Mas aí que tá, aí que entra a parada. Aí deixaram pra Fúria, vai ter que deixar pra todo mundo. E aí é isso. E eu tô falando, hoje, se me deixarem ficar no banco, se a gente estiver ganhando, o jogo estiver tenso, eu vou pôr a bola e vou tomar cartão vermelho. E fico um jogo fora, não fico no banco mesmo. Se um dia o jogo estiver tenso, eu vou botar a porra da mão na bola. E vão querer me quebrar, e eu vou falar. Eu quero ver o que os caras vão fazer. Que é isso, o que aconteceu foi, o cara vai lá, toma um cartão vermelho, fica um jogo fora, e com a Fúria não acontece absolutamente nada. Nem vão lembrar. Eu duvido que vão dar punição financeira. E eu duvido. Não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Com a Fúria não acontece nada. Tá todo mundo aí. Essa, né? Tá toda essa treta aí. E essa parada aí. Tá ligado? Porque a Liga, a Kings League Brasil, não foi feito um regulamento pra Kings League Brasil. Foi feito um regulamento pra Kings League e eles traduziram a merda do regulamento pra Kings League Brasil. Então, quando a gente plate show com a Liga, falou o seguinte, olha só, Kings League, o Pulguinha não pode jogar, porque não foi informada a substituição do wildcard da Fúria na quarta-feira anterior ao jogo. Aí eles falaram pra gente o seguinte, olha só, o jogo que eles tiveram foi sábado, o jogador se machucou no sábado. Nós não temos em via de regra alguma coisa
que impeça um jogador que machucou sábado de ser substituído para segunda-feira. E aí, eles colocaram de uma forma mais imposta que eles iam aceitar a inscrição do jogador da Fúria porque foi informado com 28 horas de antecedência. E aí falaram assim, sejam empáticos, poderia acontecer com você também, um jogador machucar no sábado e ter que jogar na segunda-feira. Então, a nossa postura como liga é, o Pulguinha tá liberado para jogar. Inclusive, a gente conversou com a Kari, e o Akari falou, cara, se está escrito na regra, o Pulguinha não vai jogar. Bate vocês com a liga, tá tudo certo. Só que a liga falou, o Pulguinha vai jogar, entendeu? Tá aí. E agora, após toda essa situação, o Coringa vai e fala assim, ó. Corremos atrás, tudo certo. Nossa contratação estreia amanhã na Kings League. E aí já tem o central do G3X aqui embaixo, rasgando o regulamento. O que acontece? Vamos ler. Que é difícil. O regulamento é... Galera, se isso aqui fosse fácil, todo mundo iria bem no Enem. Não é isso que funciona. Wildcard. Cada equipe terá direito de adicionar 3 wildcards. No G3X hoje é o Rufino. No G3X hoje é o Andreas e é o Tom. Né? Para completar o elenco, desde que previamente autorizados pela competição. Dessa forma, os jogadores podem ser substituídos a cada rodada ou permanecer na equipe de forma ilimitada. Jogador 11, 12 e 13. Caso sejam trocados, a equipe deve comunicar a competição no máximo até a quarta-feira anterior ao início da rodada, antes das 11h59. A parada é, pelo que falaram e pelo que foi dito, nem a Fúria. Ah, mas lesionou abriu pano pra manga. A Fúria, o jogador lesionou sábado, não foi na quarta-feira anterior. Cara, e é isso. Lê embaixo. Calma, gente. Podendo anunciá-lo até sexta-feira anterior no início da rodada. Ou seja, eu informo a liga até quarta e faço anúncio no Twitter na sexta-feira anterior ao início da rodada. Em questão de anúncio, dentro do regulamento, né? 4 de abril, que dia foi 4 de abril? Sexta-feira, anunciou. A Loud anunciou no Twitter 4 de abril. Então, assim, se o anúncio do jogador for feito fora desse prazo, a equipe poderia solicitar a autorização dos demais presidentes. Sabe, isso aqui não tem nada a ver. Não precisa dessa última frase, gente. O anúncio tá certo. Não precisa. O anúncio tá certo. O anúncio do jogador for feito fora desse prazo, a equipe poderá solicitar autorização. O anúncio tá certo. O que aconteceu foi que eles anunciaram pra liga, eles inscreveram no momento errado. E não tá escrito, caso o jogador for inscrito fora do prazo, ele poderá solicitar autorização aos demais presidentes. Essa que é a parada. Só que o torcedor da Loud ou nem fez o Enem, ou quando fez o Enem tirou 0, ou tá de má fé. Porque tá ali, ó. Se o anúncio do jogador for feito fora desse prazo, aqui poderia solicitar que terá a palavra final sobre a inscrição. Só que pega em espanhol. Vetex, você tem regulamento em espanhol? A gente tem o regulamento em espanhol? Mas, ó, vamos pegar a interpretação, galera. Se o anúncio do jogador for feito fora desse prazo, eu vou ter que puxar o pente, galera. Eu vou ter que puxar o pente. Que a parada é o seguinte. Nossa, peraí. Que a parada é o seguinte. André, tem a porra do Neymar como presidente, amigão. Tu Vamos vai lá. na Disney e vai discutir com o Mickey? Processo Bom dia, Limas. de... 17 meses aqui te dando. Ensina eles Ó, como que se galera, faz uma lembrando. um campeonato da melhor forma. Lembrando, eu não sou dono da verdade, é uma interpretação minha. Vocês podem dizer que eu tô errado, eu tô lunar. Vocês podem dizer
se eu tô errado. O processo de inscrição resume em você inscrever, que seria até quarta, e anunciar, Calma, meu girininho, ainda são que 9h30 seria da até manhã. sexta, Webbit, tá? Webbit, Webbit. Aí beleza. Caso, aí a minha interpretação da regra. Caso o jogador inscreva até quarta, correto, mas anuncie, não cumpra o anúncio até sexta, vem um processo de votação dos presidentes que vão definir sobre a inscrição do jogador na partida, mas em relação ao processo. O processo é cancelado. Essa é a minha interpretação. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Isso que é a última frase. Essa é quer dizer a última frase. Se o jogador for feito, se o anúncio do jogador for feito fora do prazo, a equipe poderia solicitar a autorização dos demais presentes, que terá a palavra final sobre o processo de inscrição. Pô, é interpretação. Eu não sou professor de português, mas pra mim tá claro. Ou seja, se o jogador for anunciado em um timing errado, é que existe a autorização dos demais presidentes. A liga, quem leu a regra, não tem nada a ver com inscrição. Inscreveu do lado errado, não tem votação. Se não escreveu até quarta, não tem votação, gente. Não é verdade? Só que aí, a galera que não tem Enem, ou nunca fez o Enem, não precisa fazer Enem, mas a galera que tem falta de interpretação, inscrição, ali ó, tá escrito inscrição. Você tem que interpretar o que tá escrito. Não é porque tá escrito inscrição que então inscrição pode votar. Vamos votar porque escreveu errado. Não é isso. Como é que tá em espanhol isso aqui? Vocês entendem que é o processo de inscrição? E aí, tudo bem. Aí, vamos ver o que o estagiário falou. Acordei com a informação que a Kings League tinha rasgado o regulamento e iria autorizar o Gão, inscrito de forma irregular, fosse pro jogo. Isso abre precedente complicadíssimo para a continuidade da liga em relação ao regulamento. O que a Loud fez? Escreveu o Gão fora do prazo. Esse prazo não mudou essa semana. Ele sempre esteve estipulado dentro do regulamento. O que o Coringa fez? Foi atrás dos presidentes da liga contando o lado dele da história e pedindo que os presidentes autorizassem o Gão a jogar. Estamos aguardando o retorno da liga sobre quais presidentes foram a favor do descumprimento do regulamento. Sim, a liga vendo tudo. E aí aí vem a galera, pô, mas está no regulamento que ele pode, cara, não tá no regulamento, gente. Pô, pra mim, galera, tá muito claro. Se o anúncio for feito fora do prazo, cabe votação que terão palavra final sobre a inscrição desse jogador. Mas é o anúncio, galera. Se o anúncio for feito fora do prazo, não a inscrição da liga. Talvez essa palavra estaria errado. Teria escrito que terá a palavra final sobre a participação do jogador. Essa inscrição confundiu pessoas que têm QI limitado. Essa palavra. Não tá errado, galera. Não tá errado, mas confundiu quem tem QI limitado. Mas pra mim tá claro. Se o anúncio do jogador for feito fora do prazo. Só isso. O Vtex mandou o regulamento. Na página 26 do regulamento tem em espanhol isso, né? É isso? Aqui, ó. Lesiones. Logo em cima.
Onde que tá? Primeiro parágrafo. Cadê? Da 26. Hum, que é ilimitadíssimo. Essa é a 25? A 26. É. Ó. Los jugadores adicionais se podem cambiar, bababá. Finalmente o wildcard. Uma vez finalizada cada temporada. Ó, 23,59. Podendo anunciá-lo vier na sexta-feira anterior, no início da rodada. No suposto, né, de anunciar o jogador fora do prazo anterior, a equipe afetada poderá solicitar permissão no presidente. Se tem... então, tá escrito inscrever também, mas a questão não é se pode inscrever, é aquela história que eu avisei no Paint, galera. É o que isso aqui, ó. Pra quem eu tentei desenhar. Pode anunciar até sexta. Se não anunciar até sexta, é uma votação que cancela o processo de inscrição. Eu acho que ficou claro. Não ficou dúbio. A regra não é dúbio. Não é mal escrita, gente. Não é mal escrita. Não é mal escrita, pô. Não é mal escrita. Tá muito claro. Tá muito claro, gente. Não é possível. Isso aqui não tem como entender de outro jeito. Não ficou nem dúbio, galera. Não ficou nem dúbio, não ficou dúbio, tá bem claro. Se anunciar errado, é votação em relação à inscrição do jogador. Se anunciar errado, abre votação de inscrição. Inscreveu errado, porque assim, na verdade, inscrever é comunicar a liga. Entende-se comunicar a liga, né? Comunicar a liga, que faz parte do processo de inscrição de um jogador. Se você comunicar a liga até quarta, e se você não comunicar a liga até quarta, não tem o que fazer. Não é verdade? Mas é o que eu falei, galera. É a minha opinião. Novamente, estagiário está correto, mas é aquela história também, né, gente? Eu lembro que eu avisei, e eu sempre aviso as paradas. A parada da cabine. Meu, eles vão perceber uma hora, faz lá do bar e fica, né? Agora, ficou assim, o mundo é de impressões, galera. Por mais que o estagiário esteja certo, 3/3, ficou na cabeça do leigo que ele tava chorando demais. Infelizmente, cara, eu não sou leigo. Pra mim, o estagiário tá certo em tudo que ele falou. A LoL de Kings League Brasil tem te limitado. Porque eles não interpretaram a regra dessa maneira? Será que quem tem mais réus tem mais privilégios? Pô, porque aí o estagiário chegou e falou da cabine. E aí depois ele se envolve de novo. E nessa daí ficou parecendo um chororô muito grande pro leigo, né? Mas assim, vou pedir a opinião. Não ficou parecendo um micro choro? Pro leigo, galera. Pro leigo ficou parecendo um choro. Mas é aquela história. Vou pedir a opinião, galera. Vocês sabem que quem sempre está certo e quem sempre está errado. Vou pedir a opinião do polvo. Vou pedir a opinião do polvo.
É... Vou pedir a opinião do povo, que é o que importa, né? Pra mim, existia uma irregularidade. Então... E já vamos começar ali. Polêmica do dia. Quem você acha que está certo em relação à inscrição irregular do jogador da Loud? Polêmica do dia. Mande sua opinião, galera, que eu quero saber a opinião de vocês. Depois de tudo isso, quero saber a opinião de vocês na polêmica do dia. Ó, deixa eu colocar aqui. Quero saber a opinião de vocês, galera. Quero saber a opinião de vocês. Mandem aí no Twitter. Porque é o seguinte, aí tem mais coisa. O Vtex mandou a opinião dele. Aqui temos a parte do regulamento que é abertura e interpretações. Como temos ali que o limite máximo da inscrição é até quarta-feira, o termo anúncio é o ponto que está causando confusão. Teoricamente, ele diz respeito à informação que a equipe adversária receberá. Já que você estará com um jogador novo, eles precisam se preparar para o jogo e também para hypar o jogo. Porém, acredito que tenha sido interpretado pelos responsáveis de forma totalmente errada. O Vtex quis mandar a opinião dele, né, Vtex? Brincadeira, hein, Vtex? Tudo bem. Aí temos a argumentação das duas equipes. A Loud falando que após diálogo com a organização da Kings revisando o regulamento, a solicitação de troca de jogador foi aprovada. A decisão foi tomada por meio de votação entre os presidentes das equipes participantes, com maioria votando a favor da liberação da troca. As únicas organizações que se posicionaram contra foram Real Elite e Fúria. E aí o Chris meteu o louco falando que o Neymar e ele aí até ficou parecendo uma falta de organização da Fúria, né? Porque eu acho que eles não iam inventar que eles falaram com a Fúria. Eu acho que falaram e a Fúria não se organizou, porque, não é? Eu acho que a Fúria internamente não se organizou. O estagiário recebeu o e-mail, responderam sem consultar o estagiário sem consultar o cara do e-mail da Fúria recebeu, nem falou com o Chris e respondeu por ele, né? E aí sobrou pra ele. Tá com cara, não tá com cara? Mas assim, galera, eu acho que a minha opinião é o seguinte. Essa votação não deveria ter acontecido. Porque a votação, a única forma da votação acontecer é se o anúncio for feito fora do prazo. E o anúncio foi feito no prazo. O que foi errado foi a comunicação para a liga. E a comunicação para a liga não tem votação, gente. Não é verdade? Comunicação para a liga não tem. É o que está escrito no regulamento. Rasgaram o regulamento. O estagiário está certo. Rasgaram o regulamento. Gente, vocês estão falando, alguém votou a favor, alguém votou contra. Foda-se. Sabe? A partir do momento que a votação acontece, não tá errado você votar sim ou não. Tá errado a votação ter acontecido. Mas a Fúria votou não. O G3X votou sim. A partir do momento que a votação acontece, é que tá errada. Não é verdade? Pô, galera, imagina na política. O ano é 2025. Tá escrito em algum lugar que se o presidente morre, tem que ter outra votação? Não. Tá escrito que se o presidente morre, o vice assume. E se eles fizerem uma votação? Tá errado quem for votar? Não. Tá errado quem organizar a votação. Pô, a partir do momento que falam, não, vai ter que votar, vou fazer o quê? Tem a opção. Não é verdade? Eu vou fazer o quê? Aí eu voto no melhor. Aí,
Ah, a votação vai pro vice ou vai pro um novo? Aí eu voto. Eu teria que votar num vice só porque a lei manda que o vice teria que assumir? Se eu achar que o outro é melhor, eu voto no outro. Mas na verdade estaria errado, porque o vice, de acordo com a lei, o vice-presidente assume quando alguém morre. Mas se tiver votação, eu não sou obrigado a votar no vice. Vocês concordam comigo? Da mesma forma que se eu sou presidente do time, quem tá certo é o estagiário. O jogador não deveria jogar. Mas a partir do momento que abre votação, eu botaria pra jogar. Foda-se. Tô nem aí. É contra o Real Elite, que é um time forte. Eu quero que o Real Elite, na minha opinião, é mais forte que a Loud. Eu vou votar que a Loud venha e bote jogador estrela mesmo. Eu quero que os dois times se lasquem. Eu quero que tenha shootout, que tira ponto dos dois. Eu vou votar de acordo com meus princípios. Eu vou votar a partir do momento que abrem votação, meu amigo. Ah, não tem coitadinho, não. Não é verdade? E é isso. É o pa... é a minha opinião. A partir do momento que tem votação, foda-se. Eu vou votar de acordo com o que eu acho. Mas eu acho que não deveria existir votação. Estão falando que, Vetex, consulte o regulamento. Porque estão falando que existe uma regra que existe essa apelação a outros presidentes. Eu acho que não tem. Essa apelação a outros presidentes. Não existe essa apelação. A única apelação que é se o anúncio for feito no horário errado. Só isso. O que faz sentido? Sabe por que faz sentido? Ah, e uma coisa que eu vou discordar. O Gal falou assim: não, que a liga não tem que deixar votação. Olha o que a liga pensa. Olha como o regulamento funciona. Pô, a liga obriga que o jogador seja comunicado à liga quem que é o jogador estrela até quarta-feira. Aí o cara vai lá e inscreve dentro do prazo. Até quarta-feira comunicou a liga. Só que até sexta-feira ele não anunciou pra todo mundo. Aí a liga fala: pô, pra liga tá tudo certo. Anunciou até quarta. Mas até pros outros clubes não foram anunciados até sexta. Aí ele fala: tá bom, vamos fazer uma votação entre os clubes pra decidir se pode jogar ou não. Eu acho que tem coerência. Agora não tem coerência se não for comunicada a liga até quarta, quem tem que vetar é a liga. Não tem que ter votação, que é o que diz o regulamento. Que é o que diz o regulamento é esse. Não comunicou pra liga até quarta, a liga veta até quarta. Não comunicou pros times, os times decidem. Simples. Não é complicada a regra. Estão inventando. Ah, mas a regra é complicada. A regra não é. Pô, a regra é complicada. Tem regra complicada, mas tem coisa mais simples que isso. A Loud inscreveu o jogador depois de quarta. A liga veta. Acabou. Ponto. E a liga não vetou. E aí, os caras, em vez de xaropar a liga, ainda os caras vêm e vêm nessa polêmica. Mas a Fúria votou não. Mas o jeito, então por que votou? Ué, porque votou. A partir do momento que, né? Pô, a regra diz. A regra diz que eu tenho que vestir. Deixa eu ver uma cor que eu não gosto. A regra diz que eu tenho que vestir verde. A regra diz que eu tenho que vestir verde. E aí, abrem uma parada e falam: pô, Liminha, não. Eu vou abrir uma exceção. Você pode votar. Se você quer vestir verde ou azul. Eu vou votar azul. Foda-se. Eu vou votar no que eu acho. Eu não vou votar verde só porque a regra anterior estava escrito que era verde. Aí, meu amigo, em vez de você... Aí não era pra ter votação. Não importa o que eu vou votar. Não interessa quem votou sim, quem votou não. Interessa que não era pra ter votação. E era pra todo mundo vestir verde. Não é? Tá metendo louco pra justificar o Galo ter votado a favor?
Cara, eu não vou passar pano. A Gal falou que não deveria votação, acabei de falar. Basta você ter 2 ouvidos e usar essa porra do seu cérebro. Acabei de falar, não tô defendendo o Gal a todo custo. Ele falou que não deveria ter votação. Pra mim, a votação é uma parada que é o seguinte, tá no regulamento. De novo, se comunicar até quarta-feira até a Liga deixa jogar. Se não comunicar pro público até sexta, a Liga fala, por mim tá tudo certo, mas vocês têm que votar porque pra mim foi avisado e pra vocês não. Então vocês votem. Eu acho que é coerente. O problema é que a regra foi aplicada de uma forma equivocada. Isso que é a parada. Só isso, não tô passando pano pra nada. E é isso. Não é verdade? Liminha tá mó mala. Vem o cara, escutou 2 frases. Porque é o seguinte, eu não posso concordar que já é passação de pano. Não é? Mas não foi inscrito até quarta na Liga, então? Então, não foi inscrito pela Liga, aparentemente. A Loud não escreveu até quarta-feira. Eles anunciaram certinho. Anunciaram na sexta. Só que ali, entendeu? A Liga errou nisso aí. Não é? O G3X decepcionou nessa. Meu irmão, eu vou falar. Eu quero que se lasque. Eu não vou ficar... É aquela história que eu tô repetindo. Eu não vou votar só pela... é o que eu falei. Reflete no que eu falei. Se o presidente do Brasil morrer, qual que é a lei? É o vice assumir. Se rasgarem a Constituição e colocarem uma nova eleição, eu não vou votar no vice só porque a lei falava que ele tinha que assumir. Eu vou votar no que eu achar melhor. É a mesma história aqui. Não era pra ter votação. Mas já que teve votação, eu vou votar no que eu achar melhor. Eu não vou ficar... mas porque não era pra ter votação, eu vou votar dessa forma. Já que deixaram a votação... É isso. Pô, Liminha, você deveria votar no vice-presidente, porque de acordo com a Constituição, o vice-presidente deveria assumir. Então assumisse. Já que abriu votação, eu vou votar em quem eu achar melhor. Mas G3X que esteja... Foda-se, vai jogar. Mandou uma mensagem pelo Pix. Kaká ausente, Ney League, tudo comprado, fora Gal, fora Breche, fora Limas, passapano do ex-Gordola. É um pensamento egoísta. Egoísta foi quem liberou a votação, caramba. Arthur Migê mandou uma mensagem pelo Pix. Bom dia, chat. Bom dia, Liminha. Tá bem? Família tá bem? Amigos tá bem? VC com esse corte tá parecendo um dos lutadores figurantes do Karate Kid. Se lascar, pô. É competição. A partir do momento que abrir um precedente pros clubes votar, eu quero que os 2 times se lasquem, eu quero que seja uma partida equilibrada, eu quero que empate e vá pro shootout, pros 2 times se desgastar e pra tirar ponto dos 2. É isso que eu quero. Então eu vou votar a favor da Loud, que o Loud joga com o wildcard deles, pra equilibrar o jogo. É isso que o G3X tem que fazer, é isso que os times têm que fazer. Quem vota consente no quê, pô? Essa que é a parada. É a mesma, eu vou repetir de novo pra você que não entendeu. Se o presidente do Brasil morre, quem assume é o vice. Se rasgarem a Constituição e botarem uma votação e o vice concorrer, eu não vou votar no vice só porque a Constituição falasse que era pra ele assumir. Eu vou votar no melhor, no que eu acho. Apesar do vice ter que assumir. Se fizerem... A partir do momento que abre votação, você tem que seguir pela votação, pô. E é ponto. O que vocês estão querendo que a gente faça, que os clubes façam é... Pô, Liminha, você tem que votar no vice, porque o vice era pra assumir. Se o vice era pra assumir, que assumisse. Se era pra seguir a regra, a liga tinha que cumprir a regra. Abriu votação, vou votar no que eu quiser. Abriram votação pra uma parada que não era pra ter votação. A partir do momento que abre votação, eu vou votar no que eu achar melhor.
E ponto. É aquela história, pô. É aquela história. Vamos lá. Pô, meu time é o Santos. Né? Meu time é o Santos. Ontem eu fui no jogo do Santos. E tudo mais. Não é verdade? Sei lá. Palmeiras e Cruzeiro estão numa briga. Por mais que o Palmeiras tenha razão. Se a CBF meter uma votação, eu quero que o Palmeiras se lasque, pô. Quero que o Palmeiras se lasque. É isso. Vai fazer o quê? Vai votação. Agora pronto, né? A real é que a liga tá charopando pra cima do estádio só porque ele tá dando a cara e criticando o que a liga tá de errado. Se fosse o Gal ou o Chris reclamando, não teria essa votação. Vamos ver o que o velho Vamp falou? Temos a opinião de velho Vamp aqui? De que a gente precisa de autorização do Real Elite para que ele possa jogar o jogo. Porque a regra mudou e a gente precisava que isso tivesse sido feito antes de quarta-feira. Quando erraram, fudeu a gente. E quando acertaram, fudeu a gente também. E aí fica um clima de merda. Porque, mano, vamos falar a real, tá um clima de merda. Tá todo mundo lá um puto. Os caras querem tirar a própria responsabilidade de afirmar o regulamento. Salve! E para você que tá aí assistindo esse vídeo, não esquece, clica no curtir, se inscreve no canal para você continuar vendo todo o conteúdo que a gente tem por aí e ajudar a gente a crescer também. Fala galera, tudo bem com vocês? Fala, tudo. No dia 4 de abril, a Loud anunciou o Gão como novo wildcard da equipe. Beleza, Jogador com bastante craque. experiência e que já disputou a Copa América de Futsal com a seleção brasileira em 2022. Perfeito. O jogador iria entrar no lugar do Rafa Neguinho, que está em processo de uma recuperação de uma lesão. E a próxima Melhoras, partida Rafa. da Loud é contra o Real Elite. E ao que parece, mesmo o Gão tendo sido inscrito dentro do prazo antigo, a Loud não poderá contar com ele para a próxima partida. O Renato Vicente, durante sua live, falou sobre o assunto e sobre a tentativa de usar o Gão já na próxima partida. Enfim, só que aí teve a notícia ruim de verdade, né? Não que essa não seja, mas essa aí eu lido com isso. Como vocês sabem, a Loud anunciou nas suas redes sociais que a gente contratou o Gão como nosso quarto wildcard para estar ajudando a gente, principalmente nesse período de recuperação do Rafa Neguinho. Hoje, quando eu chego lá, Coringa foi hoje, Coringa fala o seguinte pra mim: ô Renato, tem um ponto nessa situação toda. Por mais que a gente tenha regularizado ele com a liga, já tenha deixado tudo certo, de documentação, todas as questões, já tenha tudo ocorrido da maneira correta, fui informado de que a gente precisa de autorização do Real Elite para que ele possa jogar o jogo. Porque a regra mudou e a gente precisava que isso tivesse sido feito antes de quarta-feira. Não são mais 48 horas antes. Teria que ter sido antes de meio-dia de quarta-feira. Aí eu falei, beleza, vou ligar pro Alan e vou conversar sobre isso. Liguei pro Alan, falei, Alan, é o seguinte, mano, fui informado aqui pelo Coringa, eu acabei de chegar no treino, que a gente precisaria do aval de vocês, assim como aconteceu na situação da Fúria lá, que o Pulguinha foi inscrito... Estagiário tá na área aí no chat. Eu tô com o estagiário. Eu tô com o estagiário. Não é porque você tá aí, viu, estágio? Você sabe, tô com o estagiário aí na parada. A parada é o seguinte: a partir do momento que teve votação, não é? A partir do momento que teve votação. Não, vocês estão metendo fique. Bora. Pascal do Pano mandou uma mensagem pelo Pix. Limaçã. Pega pano, estende pano, pega pano, estende pano, passa pano, pega pano. Bora, vamos botar o vídeo aí, vai. Menos de 48 horas pro jogo. E a Fúria conseguiu utilizar o Pulguinha, né? O nosso foi bem mais. Foi muito mais de 48 horas antes. O jogo é segunda, 5 da tarde. Hoje é sábado. E ele já tá inscrito desde quinta. Então foi muito mais de 48 horas. O Alan ficou 30 minutos no telefone comigo. Não entro no mérito de certo ou errado, ele tá defendendo o time dele lá. Ele tá muito puto com a liga, não é nenhuma novidade. E ele explicou a situação da questão da Fúria, ele explicou a situação do time dele, ele
falou pra mim que não depende só dele, né? E me disse que a comissão do Real Elite já tinha definido que eles irão fazer tudo dentro do regulamento. E, enfim, lavo minhas mãos, eles não estão errados em fazer isso. Eles têm ali a argumentação deles, que não é nenhum absurdo. Eles falarem que querem cumprir o regulamento não é nenhum absurdo. Poderia existir um cenário em que a Loud fizesse a mesma coisa. Enfim, agora o que me intriga? Ai, cara, eu tenho que pensar como que eu vou falar isso aqui da melhor maneira possível, né? Mano, assim, o estágio tá correto, né? O estágio tá correto, pô. Eu sei que a torcida, mas, pô, ficaram reclamando de troca de colete, ficaram reclamando de tal coisa. Pô, né? É foda, mano. Foda você. Já rolou na rodada passada, né, com ele, parece. A mesma situação. Vamos ver. Loucura, hein? No jogo contra o Fluxo, que foi admitido pela organização da Kings League. Eles admitiram que erraram com a gente. E a gente se fudeu lá, mas deu o jogo. Na segunda rodada, acertaram contra a gente. E aí eles explicaram que agora a regra estava completamente correta e que, enfim, o ser humano é falho. Ontem mesmo eu falhei, ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. E a gente falou, tudo bem, né? Acontece, realmente. É chato porque quando erraram, fudeu a gente. E quando acertaram, fudeu a gente também. Mas faz parte. Se for pra acertar toda hora, a gente tá dentro, né? E aí, agora, tem essa situação. E a gente foi perguntar pra organização. Eu estava presente lá, o Coringa estava presente lá, o Maurição estava presente lá, todo mundo estava presente lá, onde são os jogos da Kings League. E a gente foi perguntar pra pessoas do alto escalão da Kings League. Cara, o Pulguinha jogou pela Fúria, né? Como é que a gente pode proceder com isso? Se a gente tá fazendo... Eu tô avisando. Eu avisei. Eu tô avisando há 2 semanas. Estão passando pano pra porra da Fúria. Vão ter que passar pra todo mundo. Eu tô avisando há 2 semanas isso aqui. Estão passando pano pra porra da Fúria em tudo que eles fazem. Ah, mas é G3X League. É G3X League. Ah, que não sei o que. É Gaules League. É que nosso torcedor não tem... tá faltando mais criança. Eu tenho que parar de falar palavrão nessa porra de live. Pra ver se vem as crianças xaropar pros outros lados. Porque não tem criança aqui. A nossa torcida não tem criança. E os caras não xaropa lá. Os caras não xaropa. Porque é Louds League. É Fúrias League. Essa que é a verdade. Só que fica com torcida de criança da Loud lá. Fica com torcida de criança da Fúria. E aí é Gaules League. E é não sei o quê. E nossa própria torcida critica as nossas paradas. Sabe? Eu corto o cabelo e a torcida fala que o cabelo é feio. Ah, que o Gaules é não sei o quê, é gordo. E fica nessa daí. E não defende. Porque o Coringa não fala nada. O Coringa, que o Coringa é bonito. Que o Coringa não sei o quê. Que a Fúria é isso, que a Fúria é aquilo. Sabe? E aí, eu tô avisando há 2 semanas. Passaram pano. Não pode. Ah, mas exceção. Aí, tá vendo? Aí a Loud já quer entrar na exceção. E todo mundo quer entrar na exceção. Mas que são muito antes, com muito mais horas. É claro que houve a situação da lesão do Lipão, que também não tinha como descobrirem. A gente teve a situação do Rafa Neguinho. E a gente queria saber, né? Como é que a gente vai fazer esse tipo de situação. E aí essa pessoa do alto escalão da Kings League falou pra gente a seguinte frase: hoje eu estava presente lá e vi, e se falar que é mentira, vai ser minha palavra contra deles, porque a gente estava lá. Olha, a gente errou naquela situação. Só que agora a gente vai acertar. Então, ou seja, dentro do regulamento, eles têm base para que o Gão não jogue, né? Que louco. Polêmico, hein? Polêmico. Mas mais uma vez, quando eles acertaram, no cu da Loud. E quando eles erraram, no cu da Loud. Então... Eu não vou passar pano, não. Eu vou falar o que eu penso aqui. Se perdeu nessa explicação. Tá todo errado, né, ô? Tá todo errado, pô.
Ele tá simplesmente falando, porque erraram com a gente 3 vezes, tem que errar a 4ª pra nos ajudar pra compensar, pô. Ô, Renatinho, foi uma bosta de explicação isso aí, pô. Uma bosta de explicação. Quer dizer, erraram 3 vezes com a gente, agora tem que compensar. É basicamente isso que ele falou, pô. Desculpa o palavreado, mas foi isso que ele falou. São umas coisas que em muito me intrigam, né? Eu não vou entrar no mérito do Alan, já falei, ele tá no direito dele. E aliás, nem acho que deveria chegar, se a liga fosse séria, a esse caso, porque, na minha visão, desde o início da competição, deveria ter um regulamento que não muda, né? Porque se a gente preza por isonomia, o regulamento deveria ser o mesmo desde 3 meses antes até o final da competição. E segundo, é extremamente desconfortável para os presidentes dos times terem que ficar, você como presidente do Real Elite, acha que tem um problema? Tá, beleza, se eu conseguir o teu aval, eu vou falar com os outros. Porque o time, o presidente, a comissão, se estiver respaldada por um regulamento que não muda e que tá claro para todo mundo, não vai ter que ficar ligando pra presidente de ninguém. Mas aí é a parada também, pô. Aí é a parada, essa parada que a galera tá reclamando que o presidente tem que falar, não, se eu fosse presidente do meu time, outro time teria que jogar pelado, pô. Ou sei lá, sem chuteira, sem nada. Porque eu quero complicar outro time de qualquer jeito, pô. E não tem que... Agora pronto. Agora eu quero complicar, tem que jogar sem chuteira. O presidente dos times tem que complicar o outro mesmo. Também não tem essa daí, pô. Não é verdade? Claro, o estagiário tem que complicar o jogo. Vai jogar o time do estagiário contra o time da Loud. Eu, se fosse estagiário, faria tudo pra complicar a Loud e que se lasque, pô. Se tiver que vetar os 13 jogadores dele e não ter jogo, não vai ter jogo. Mas e aí os patrocínios, tem que pagar. Aí não é comigo, aí é o departamento de marketing, não é? Tá entendendo o que eu tô falando? Se a Kings League assumir minimamente uma responsabilidade de manter o regulamento, de ser claro em relação às regras e de manter essa postura, ela não vai ficar fazendo essa transferência de responsabilidade de falar, Cara, se fosse pra ser justo 100% do tempo, o jogo não ia ter juiz. Eu ia falar, opa, foi falta aqui, hein, pode bater. Aí não ia ter juiz. Mas você tem que ser justo. Eu vou tentar de ajudar meu time e se achar que eu tô errado, vai ter alguém superior organizando a parada, pô. Senão, se fosse pra ser justo 100%, o jogo não teria juiz. A gente ia chegar num consenso ali, pô, é isso, Não, se o Real Elite deixar, pode. Se a Fúria deixar, pode. Porque isso é uma coisa que a Liga tem que definir, tá ligado? A Liga tem que definir. Olha só, a gente escreveu ele aqui na quinta-feira. O jogo na segunda. A gente correto, Renatinho. Olha, pode, porque foi 48 horas antes. Ou, não pode, porque agora é a partir de meio-dia de quarta-feira. Então, como vocês escreveram na quinta, não vai poder. Esse negócio de você ter que entrar em contato, já quebra completamente a isonomia do campeonato. Cara, se futebol fosse dentro das 4 linhas, o Fluminense tava na C, o Flamengo tava junto com o Fluminense rebaixado numa Série B, que aconteceu. Quem lembra, lembra. Se futebol fosse dentro das 4 linhas, muita coisa ia mudar. Muita coisa ia mudar. A Portuguesa tava até hoje na Série A. E quem tá mandando interrogação é que eu tô falando de futebol tradicional e vocês não sabem nada de futebol tradicional, vocês só sabem de Kings League. Eu entrei num assunto que vocês não vão saber também, porque a gente tá falando de Kings League e é isso. Porque, por exemplo, o Real Elite vetou. Ponto. Agora vamos colocar um cenário que o Real Elite aceita, ok? Aí daqui a pouco tem um jogo entre G3X e Dendele. E o G3X tem a mesma situação. E ele entra em contato com o Dendele e o Dendele fala, não. Onde fica a isonomia? Se o G3X teria feito a mesma coisa que a gente teria conseguido usar o jogador e o G3X não. Sabe qual que é a parada? Sem querer puxar saco. Nós já tivemos 5 wildcard. Os 5 dentro do regulamento, sem polêmica, anunciado na hora certa e inscrito na hora certa. Essa é a diferença também. Não tem, porque a Liga não consegue bater o pé. Ela transfere a responsabilidade de absolutamente tudo. E os presidentes têm que ficar se matando entre si. E aí fica um clima de merda, porque, mano, vamos falar real, tá um clima de merda. Tá todo mundo da Loud puto.
Tá. O Alan, pô, me mandou o áudio lá, explicou todos os pontos dele, que são extremamente razoáveis. Mas, enfim, é um negócio Correto, que Renatinho. é muito complicado. Então, é isso. Só pra deixar anunciado pra vocês que a gente vai pro jogo contra o Real Elite, que é uma equipe fortíssima. O Vamp tomou uma enquadrada do Neymar lá, que tá falando demais, peidou pro Ney e não tá falando mais nada na live dele, né? Peidou, chegou o Ney lá, ô Vamp, tá falando demais aí, né? Aí o Ney, não, o Vamp, bandeira branca, eu vou parar. Peidou, pô, peidou, sério mesmo. Também não tá falando nada aí, cara. Sem o Gão, por causa dessa condição de que a Liga falou que a gente teria que ter pedido permissão pro Real Elite, o Real Elite já prontamente falou que não aceita e que vai seguir o regulamento. E, enfim, vamos com apenas o Iago e o Esaú, que é o outro wildcard, mas é goleiro, né? Pois é, galera. Situação complicada onde o regulamento diz que a equipe adversária que tem que autorizar o jogador de jogar. E o Real Elite não autorizou. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Vou falar o seguinte, o Renatinho deu papo e o estádio tá certo, a comissão do Real Elite tá certa, né? Isso aí não tem como a gente pensar o que estão pensando, mas, né, sempre regra é regra, vocês sabem como é que é. E aí é duro isso aí mesmo que rola, velho, né? Ontem eu vi, tipo, o Gal tava ali, trocou uma ideia comigo, e aí, Vamp e tal, sobre o download e tal, aí a gente falou, pô, acho que tá tudo bem, velho. Aí o Gal falou, não, tá tudo bem. Falei, pô, de boa, né? Mas tipo assim, não era o nosso jogo, não sei se fosse o nosso jogo, o que a gente ia pensar, tá ligado? Mas fica meio que isso, né? O clima deve ficar ruim, principalmente pra mais os presidentes, vice-presidentes aí, então, nessa linha de frente, como é, tipo, né, pô, aí o Coringa te liga, e aí você, pô, Coringa... Pô, tu não quer, mas aí você, né, pô, é brother dele, ele fala, não, então, vou aceitar. Ó a Brothers League aí. Ó a Brothers League. Mas a parada é o seguinte. Eu vou ter que repetir. É foda, né? Eu vou ter que repetir. Mas é isso. Eu vou ter que repetir. Até por questões... Sei lá. Sei lá. Quem... Você, sei lá. Eu sou o Felipe Neto. Vamos supor que eu seja o Felipe Neto. Eu sou petista. Vamos supor. Aí tá lá hoje o Lula, que é o presidente, e o Geraldo Alckmin, que é o vice. Se o Lula morrer, quem tem que assumir é o Geraldo Alckmin. Não é? Vamos supor que rasguem a Constituição, chega lá como é que é o careca lá? O Alexandre de Moraes chega e fala, não, eu vou anunciar novas eleições. E vem um candidato do PT contra o Alckmin nessas eleições. O Felipe Neto, como um bom petista, vai votar no cara do PT contra o Geraldo Alckmin. E acabou. Por mais que a lei seja que o Geraldo Alckmin assumisse, se o Lula morrer. É a mesma coisa aqui. A lei é que a Loud não possa jogar com o jogador. Pronto. Mas aí, pô, vem aí a Loud. Pô, posso jogar, Vamp? O Coringa liga pro Vamp, eu posso jogar? Por mim pode, foda-se. Não tem nada a ver com isso. Não é? A partir do momento que pedem a minha opinião... Não é verdade? É aquela história, pô. Ah, mas aí você tem que votar com questão de justiça. Quem tem que pesar é quem liberou essa votação aí. Tem que pesar em quem liberou a votação. É aquela história. Pra mim, o estagiário tá certo. A regra era o jogador da Loud não jogar. Mas eu vou assistir. Eu quero assistir um Loud estagiário com todo mundo se quebrando lá. Eu vou assumir. Eu quero que jogue. Eu votaria a favor também. Que a Loud jogue. Pedir a opinião.
Pediram minha opinião. Não é? Aí o outro, não, eu não aceito. E aí fica, entre eles, fica um clima ruim, velho. Tá ligado? Acho que a liga tem que ser um pouco mais pulso firme mesmo. Deixa eu ver se a E Steam... se fosse contra o G3X? O G3X ia votar não e todo mundo ia votar sim, da mesma forma, e o cara ia jogar. Vai fazer o quê? Você acha que se for... Não é? E tá tudo certo. O problema é deixarem a votação, pô. Aqui pra gente voltar Já pros deixa aí jogos. nos comentários, pois seguindo com o vídeo, o fato é que muitos presidentes estão insatisfeitos com a organização da Kings League. O estagiário e o Renato falando sobre isso nas suas lives. Cara, vou te falar, cara. A galera do Capim foi sempre muito solícita comigo, mano. A gente tava trocando uma ideia, inclusive estamos trocando uma ideia hoje, né? Caso a Kings League mantenha esse posicionamento, na minha opinião, né? Com todo o respeito do mundo, patético de não promover a mínima estrutura pra gente fazer live lá no local. Tô conversando com o Marco aqui em fazer live do bar do Capim mesmo. Tipo assim, mano, tá aqui. Estamos no bar, na frente da arena, fazendo live porque a Kings League não tem a hombridade de colocar um computador dentro da cabine pra gente fazer live lá. Então, não existe um mundo que a gente aconteça, que a gente faz. Limas, parece que o Funkball vai jogar contra a gente hoje com um wildcard que não foi anunciado até sexta-feira. Ah, é? É fique? Pode vir, são horríveis. Um cara do chat mandou, pode vir, são horríveis. Faça isso acontecer. E tô tendo uma relação bem boa com eles, mano. Os caras são gente boa pra cá, sempre me trataram muito bem também. Então Ele vai isso. fazer no bar tipo, do Capim. Tô conversando com o Marco aqui pra ver qual é. Ah. E com a molecada. Porque hoje é isso, né? Hoje é isso. Hoje o retorno da Kings League pra gente é, mano, não temos cabines para todos os presidentes e não sabemos quando vai ter. Tá ligado? Esse é o retorno da Kings League pra gente. E aí, vocês imaginam que tem 10 times, não são todos que querem fazer live de todos os jogos, mas tem muita gente querendo fazer live de todos os jogos. Ou seja, não vai dar pra todo mundo fazer. Entendeu? Um orgulho e uma decepção. Pode ser um jogador, pode ser uma equipe, Entendi. pode ser qualquer assunto, arbitragem, câmeras, qualquer coisa. Um orgulho e uma decepção. A arbitragem eu já falei, né? Mas a organização toda no geral, nem falo só a arbitragem. A organização pra mim é uma decepção. Acho que eles estão negligenciando muitas coisas que eles deveriam ter um pouco mais de vergonha na cara e resolver, como a situação das cabines. Pra mim, pô, é inadmissível a gente ter 10 cabines lá e a gente tem que ficar revezando horário porque eles não conseguem montar a estrutura em mais de 6. Então, pra mim, pô, decepção. Aí realmente deixa a desejar, tem que concordar com você. Pô, muito complicado. E, pô, um orgulho, mano. Pô, acho que eu posso falar... Um jogador que se destacou, uma equipe que, pô, surpreendeu, qualquer coisa, o público. Então, eu vou falar duas coisas. Uma, que eu acho que os presidentes estão dando uma resposta que muita gente achou que os caras iam vir todo mundo na sacanagem. Tá todo mundo dando a vida, brigando, discutindo, pô, investindo, fazendo marketing. A gente viu até o caso do John Vlogs aí, com a chegada que ele fez, que eu acho que é um ponto positivo. A questão do bar também, né? Ele tá dando um show, né? Quem que tá falando aí? Comprando barulho. Acho que a Liga mesmo não esperava que os presidentes fossem comprar dessa forma. E, mano, o jogador eu vou falar do Luquinha, viado. E aí é muito disso, né? Acho que assim, Renatinho tá certo, Estágio tá certo, né? Se eu ficar falar muito aqui, eu vou falar que eu também falei da Liga. Mano, acho que tem muita coisa pra melhorar, né? Tem muita coisa pra melhorar e, de fato, é bizarro essa parada dos PCs mesmo, assim, né? Porque é normal, os caras não querem... Eles não achavam que aqui os 10 presidentes iam fazer. Botar a decisão de uma coisa importante na mão do adversário do time, pô. Caralho, como é que pode, mano? Vai jogar Corinthians e Palmeiras e a decisão pela escalação de jogador do Corinthians é do presidente do Palmeiras. Porra, como é que pode isso, gente? Os caras querem tirar a própria responsabilidade de afirmar o regulamento, porra. Tá ligado? Não existe isso. Aí pra que eles fazem isso? Pra acontecer o que aconteceu hoje. Tá ligado? Existia uma indisposição entre os presidentes. Eu chegar aqui em casa e achar assim, cara, o Coringa deve estar puto comigo. Mas Tá isso é legal. Isso é legal. É isso que a Liga quer, né? Que agora tá... Eu nem tava muito pra esse jogo, né? Agora tá todo hype. Virou o jogo do dia. Porque você tá sendo contra o estagiário e falando que ele tá errado. Sei que o Real Elite foi duro com G3X, mas eles estão na razão, mestre. Poderia pensar melhor e refletir, eles não estão errados.
Não, mas eu nem vou te responder, porque se você não entendeu o que eu falei, nem se eu te explicar agora, você não vai entender nada. Se você interpretou que eu tô achando que o Real Elite tá errado, eu nem vou conseguir te explicar isso aí. É isso mesmo, você siga com sua opinião aí. Pra Elaine hoje, na hora do almoço, falei, Elaine, fudeu. O Renato deve estar puto comigo, o Coringa também. Tá ligado? Se bobear, perdi 2 amizades hoje. E a culpa não é minha, tá ligado? A culpa não é minha. Até porque, como time, Os jogadores é brincadeira. 1 minuto atrás, quem tava ligando era o Igor, né? Agora, quem tá lá no meio o Bruno Aguinello. Se capinar, aparece mais uns, né? o Real Elite emitiu o comunicado pra liga Ô, Aguinello, antes de eu saber. Ô, Aguinello, no meio da treta, ô, Aguinello, vai, bora jogar! Ô, Aguinello, bora jogar! Aqui não é Cruzeiro do Neymar! Ô, Bagrinello, bora jogar! Aqui não é Cruzeiro do Neymar! Pô, que isso? De tudo. A galera gosta de uma live. O Real Elite, ele emitiu o comunicado pra liga que a gente exigiria que o regulamento fosse cumprido 12h19, pô. Eu tenho print aqui no meu celular, mandei pro Coringa o print. O Coringa tem o print, o Renato tem o print. O mesmo print. O Real Elite emitiu o comunicado pra liga falando assim, pra pessoa responsável que errou, a pessoa que errou lá, pra responsável, mandou, ó, 12h19, o Real Elite vai pedir aqui que a regra seja cumprida, tá ligado? Aí, correto. Já falei mais uma vez, acho muito correto aí o Alan. Renatinho não vai perder a amizade não, mano. Perder não. Tudo bem. Pô, Vamp, você já foi mais polêmico. Fiquei esperando você falar alguma coisa e não falei nada. Você não falou nada, pô. O Vamp pipocou, pô. O Vamp pipocou, ele não falou nada. Mas, ó, eu vou falar a verdade que ninguém quer dizer aqui. E eu vou falar. Eu vou falar a verdade que ninguém quer dizer. Posso falar a verdade? Vou ter que falar a verdade, pô. Pra finalizar o assunto, eu vou ter que falar a verdade aqui nessa live. O Renato tá adorando isso. O estagiário, a live dele tá ali. Eu não sei se ele tá gostando, mas, pô, tá dando um hype. E a real é que a gente tá aqui como meros fantoches dessa grande festa. A Kings League tá gostando. E aí, cria-se um hype. Tá todo mundo ganhando grana nisso aí. Até eu. E vira-se um grande circo.